A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da IBD com o presbítero Arilton Alves. Nós estamos estudando o terceiro trimestre desse ano de 2023, a qual nós estamos falando da Igreja de Cristo e ao Império do Mal. Nós chegamos na lição 5, nós vamos ter um estudo hoje falando sobre a descarnalização da vida no ventre materno. Quero agradecer a todos vocês que já são inscritos no meu canal, quero mandar um abraço aí para todos os ouvintes, que tá nos acompanhando, e os demais irmãos que têm comentado, têm compartilhado nossos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a sua família, amém? E você que não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, dá um joinha aí, dá um like, fala de onde você está me assistindo, para mim te conhecer, para saber de qual ministério você é, qual estado, qual cidade, ou qual país também você está me assistindo. Um abraço para todos em nome de Jesus. Hoje nós vamos abordar um assunto, vamos falar sobre a concepção no ventre materno e também após o nascimento. Então fica comigo nessa aula. Agora nós vamos abordar um assunto. Na atualidade, ela está assim muito sendo debatida, As pessoas, a inversão de valores, as ideologias ao contrário da palavra de Deus, querendo impor um modelo diferente da criação. Mas fica comigo que nós vamos aprender aqui hoje a importância da vida na concepção. O texto áureo da nossa lição diz assim: eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e pôr-lhe o nome de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 31, a qual em Mateus capítulo 1 vai falar sobre a genealogia de Jesus, e também aqui em Lucas capítulo 1 também vai falar também sobre genealogia de Jesus. Vai falar um pouco diferente, mas vai estar falando. Então, Lucas capítulo 1, estuda Lucas primeiro, que você vai ter um conhecimento melhor sobre Jesus. Ele vem da descendência de Davi, e você vai olhando toda a descendência e vai chegar lá em Adão. E quando chega em Adão, criação de Deus. A verdade prática da nossa lição hoje, a concepção divina de Jesus sacraliza a vida no ventre materno e só opõe à cultura, à morte infantil, à intrauterina do presente século. As pessoas querem liberar a liberação de aborto ainda no ventre materno, como tivesse tirando a vida de uma pessoa, de um ser que não tem importância nenhuma, mas é um ser que já tem vida. Tá? Se você pegar uma ultrassonografia e olhar ali as primeiras semanas você já vai ouvir o coraçãozinho batendo. Então é um ser vivo. Aí eu queria fazer uma pergunta: você teria coragem de pegar e cortar, amputar sua mão ou membro do teu corpo? Então assim é a vida que está ali, é uma vida, está gerando. O objetivo da nossa lição hoje é sobre a divina concepção do nascimento de Jesus, demonstrando o milagre da vida, capacidade de procriar, identificar os traços e a cultura e a morte presente nos nossos dias e nas suas consequências. Terceiro, compreender a sacralidade da vida e a importância da Igreja de Cristo combater toda cultura que viola o princípio da palavra de Deus. A ideologia dos progressistas, irmãos, apologia da ideologia da cultura, da morte, pelo qual afirma que o ser humano tem autonomia sobre a sua vida, sobre o outro, afronta a soberania de Deus. É absurdo o ser humano nascido e afirmar que outro ser humano não tem o direito de nascer. Por exemplo, eu nasci, agora eu vou interromper o nascimento de outra pessoa. É um absurdo isso, eu querer interromper o nascimento. Tive o direito de nascer e agora eu vou interromper a vida de outro ser que está vindo ao mundo, vindo a nascer, achar que vai ser um problema. Nós vamos ver na Bíblia que teve profeta, teve reis. Antes de nascer, o Senhor já tinha escolhido eles. Quando você tira a vida de um ser que está gerando no ventre de uma mãe, você pode estar matando um presidente do seu país, você pode estar matando ali um prefeito, um deputado, um pastor, um profeta, um grande empresário. Você pode estar matando alguém que ia cuidar de você futuramente. Então tem que pensar tudo isso aí. É muito importante você ficar nessa lição até o final. Nós vamos falar aqui, é um debate muito interessante. No início nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus, a importância, como foi a concepção, a responsabilidade de Maria, a jovem virgem, pelo Espírito Santo, gerou Jesus Cristo no seu ventre. Então, só que depois nós vamos falar as situações que estão ocorrendo no mundo atual, as ideologias dos progressistas,
atualizada, querendo implantar as ideologias contra a palavra de Deus. A tradução da nossa lição. Nos últimos dias tem crescido o pós-modernista em nosso Brasil, com a tentativa de legalização do aborto. Deus é o autor da vida. Esta é a sagrada desejo da sua concepção. Somente Deus tem o poder de dar e tirar a vida. Cabendo aos seres humanos honrar e valorizar a vida e rejeitar todas as ideologias que propaguem a morte. Não é por acaso que o registro na Bíblia de pessoas que foram chamadas por Deus ainda quando estava no ventre, como em Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 5 e Juízes capítulo 13 e versículo 3 a 5. Confere aí para você ver pessoas que foram chamadas. Estou falando de 2 pessoas aqui, mas teve mais pessoas também que foram chamadas. Sansão, Davi, Samuel, Jeremias. Então, muitas pessoas que foram chamadas no ventre. E o Senhor falar que antes dele estar gerando no ventre, ele já conhecia. Primeiro ponto da nossa lição, nós vamos falar hoje sobre a concepção de Cristo. O anúncio do nascimento de uma virgem comprometida em casar. Nós vamos ver aqui que Maria estava comprometida em casar com José, mas já era noiva, tinha uma responsabilidade, um compromisso, mas porém ainda não tinha sido consumado o casamento. Ela já era perante a sociedade, ela já era conhecida como noiva de José, mas ainda não tinha se tido aquele compromisso no laço matrimonial do casamento. Ainda eles não estavam morando junto, então ainda ela não tinha conhecido o homem, não tinha se deitado, não tinha tido ele ainda como marido e mulher. E aí chega o anjo Gabriel, recebe visto o anjo Gabriel em Nazaré, e o ser angelical lhe faz uma revelação: em teu ventre conceberá e dará à luz um filho. Você sabia que Jesus veio ao mundo através da gestação? A gestação no meio sagrado é escolhida por Deus para gerar vida para eternidade. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28 e capítulo 3, versículo 20. Todos devem valorizar e respeitar, irmãos. Todos nós devemos valorizar e respeitar a gestação. Lucas capítulo 1, 28, como José respeitou a gestação de Maria. Pois foi a porta escolhida por Deus para descer e existir fisicamente neste mundo. Jesus, através de Deus, o Espírito Santo, e usando uma mulher aqui na terra para nós passar a valorizar e respeitar a vida. A encarnação do Verbo vivo foi cumprido das profecias do Antigo Testamento. Lembra lá das profecias? Anota essa referência aí. Gênesis capítulo 3, 15, a profecia que o Senhor Deus fez. Isaías capítulo 7, versículo 14, Salmo 89, versículo 3 e 4. Quando é que começa a vida? De acordo com a biologia, a vida contínua desde a concepção. A palavra de Deus é o Deus da palavra. Valoriza a vida desde a concepção, no ventre materno. E o conceito da sacralidade da vida no útero materno, o que é explicado sobretudo na concepção sobrenatural do Verbo Deus. Segundo ponto da nossa lição, a miraculosa concepção. Aqui nós vamos falar sobre quando o anjo Gabriel revelou 3 coisas a Maria. Está lá em Lucas capítulo 3, versículo 35. Descerá sobre ti. Primeiro, descerá sobre ti. Isso indica que viria do alto, de Deus, a presença do Espírito Santo sobre ela. Aleluias. Segundo, poder do Altíssimo te cobrirá. O milagre da concepção ocorreu através desse poder. Terceiro, por ser somente produzido pelo Espírito Santo. Ela não tinha se deitado com o varão ainda. Então seria pelo Espírito Santo. Significa que teria a mesma essência divina. Por isso, o menino foi chamado Filho de Deus. Aleluia. Filho foi chamado Filho de Deus. A semente gerada em Maria foi resultado de mesma ação criativa de Deus no início de tudo. Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 3. Aleluia. No 6º mês, foi anjo Gabriel, irmão, vindo pela parte de Deus, para uma cidade Galileia, chamado de Nazaré, uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamada-se Maria, e entrando um anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida o Senhor é contigo. Ela, porém, ouviu esta palavra, perturbou-se muito, pois apesar que significava estar
a saudação, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dar à luz um filho, que chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Aleluia. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Naquele dia disposto-se Maria foi apressadamente na região montanhosa, em uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Versículo 41. Ouvindo esta saudação, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: Bendito és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro do ventre. João Batista, que estava sendo gerado no ventre de Isabel, sentiu ali a presença de Jesus. Ele já sentiu dentro do ventre, já sentiu. Então, como vai tirar a vida de uma pessoa que está, um ser que está gerando, gerando no ventre de uma mãe, vai exterminar a vida, executar essa vida? Não tem como, então não pode, é pecado. Deus dá a vida para nascer. O mesmo direito que eu tive de nascer, também que está gerando no ventre de uma mulher, tem o direito de nascer, tem o direito de vida. Terceiro tópico da nossa lição, primeiro ponto, a bênção do nascimento. Visto que o ser humano é o tricotômico, composto de espírito, alma e corpo, está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, imediatamente após a concepção, ocorre o ato milagroso do sopro de Deus, concede o espírito do homem ao zigoto, ainda no informe. Ainda está em formação, mas já tem o Espírito de Deus, o fôlego de vida, o coraçãozinho já bate, já tem um fôlego de vida. A concepção miraculosa de Isabel e Maria nos apresenta com clareza a relevância da gestação, o resultado da sacralidade da vida ainda no ventre. A criança que está nascendo do ventre da mãe é uma coisa sagrada. Por mais que as pessoas tentem, estudam, né, os grandes conhecedores, os médicos, a medicina estuda, mas tem coisa que é inexplicável. As digital nossa não são iguais, são diferentes uma digital da outra. O DNA, né, da pessoa. Então, assim, é uma coisa que não consegue explicar. Todos nós temos o DNA de Deus. Todos nós temos o DNA de Deus. O fôlego de vida nossa é Deus quem nos dá. João Batista já tinha comunhão. Eu acho muito lindo isso aqui. Lucas capítulo 39, né, ao 45, João Batista já tinha comunhão com Jesus antes de nascer. No ventre, ele já sentiu ali a presença. Naquele dia, dispondo-se Maria a apresentar na região lá, e quando encontrou as crianças, se encontraram no ventre da mãe, já se comunicaram ali, sentiu a presença gloriosa de Jesus. Aleluia! E as pessoas querendo exterminar a vida no ventre. Visão geral do primeiro ponto, a história da concepção divina de Jesus Cristo ilustra a sacralização da vida desde o ventre materno, ressaltando que toda gestação é um milagre, é uma dádiva concedida por Criador. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Aleluia. Segundo ponto da nossa lição, a cultura da morte. Agora nós vamos começar a entrar numa parte bem polêmica, mas muito importante. Fica comigo. Você que não é inscrito no meu canal ainda, inscreva no meu canal, compartilhe com as outras pessoas. Não paga nada compartilhar. Compartilhe todas as plataformas suas que você puder. Nos ajuda a nós propagar o Evangelho de Cristo. A cultura da morte. O projeto da ideologia, a cultura da morte é um conjunto de ideias que vistas modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão legalização do aborto, da eutanásia, apologia ao suicídio e o controle de natalidade. Mediante a estratégias culturais, intelectuais e política, impõe-se uma agenda de construção da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior. Nesse sentido, estimula-se eugênia, o descarte de ser humano como algumas formações,
ainda no útero materno. O projeto da endologia, da cultura da morte, ela é um conjunto de ideias de modificar o conceito bíblico. Eles, na verdade, eles querem ter um controle de quantas pessoas podem nascer no município, no estado, num país. Eles querem ter o controle, tem país aí que já tem esse controle. Quantos filhos só que um casal pode ter, não pode passar daquele tanto de filhos, se passar vai ter que abortar, vai ter que matar. Esse controle é de Deus e o ser humano, com seus estudos, né, com suas ideias, com as suas estratégias, querendo modificar os planos e os projetos de Deus e que está escrito na Bíblia. A expressão cultura, irmãos, da morte, surgiu em 1992, na 4ª Conferência Geral da Episcopado Latino-Americano, realizado na República Dominicana, organizado pelo então líder da Igreja Católica, João Paulo. Está lá em Êxodo, capítulo 20 e 12. Parte B. A cultura da morte torna-se uma vida humana vulnerável, exposta em inúmeras formas da violência, seja por meio de guerra, de fome, aborto e outros tipos de violência. Vem comigo. A morte, matar um ser que está em plena geração, está gerando, você não tem isso aí como uma violência? Não está sendo uma violência? Tirando a vida de um ser que está para vir na Terra, de uma pessoa, de um ser humano que está para vir na Terra? Qual o projeto que Deus tinha com essa pessoa que está sendo executada ainda no ventre da mãe? Parte C. A cultura da morte é um nome dado pelo cristão todo tipo de ameaça na vida, como aborto, abandono de incapaz. Então a cultura da morte, mano, essas ideias de apologia, de estratégia, de cultura, pessoas que querem ter controle da humanidade, da raça humana, essa cultura de querer ter o acesso, quem pode nascer, quantas pessoas podem nascer, isso aí está sendo ao contrário, está indo ao contrário da palavra de Deus. E o pior de tudo, que às vezes tem muito cristão apoiando esse tipo de pessoas, com esse tipo de ideia. Então, se nós estiver apoiando essas ideias, nós estamos sendo tanto errado quanto a pessoa. Se nós apoiar aborto, eu não aborto. A minha esposa não aborta, a minha filha não. Mas se eu apoio alguém, eu estou sendo tão errado quanto a pessoa que está fazendo. Então nós cristãos precisamos se posicionar e não apoiar esse tipo de situações. Infelizmente, nós temos visto nos últimos tempos muitas pessoas apoiando. Quando nós vamos sair, as pessoas falam assim que a organização da globalização, é uma agenda globalista, querendo estimular a forma econômica do país, a forma econômica do seu estado ou do seu município, achar que o crescimento do ser humano vai atrapalhar o crescimento econômico. O associar o assassinato do ser humano não é nascido uma questão de saúde pública, do bem-estar de uma mulher. Trata de um assassino do ser humano, não nascido como parte do direito que a mulher tem sobre o seu próprio corpo. Fala assim, a mulher tem direito ao seu próprio corpo, mas a criança tem direito também de nascer. Então nós precisamos se posicionar como cristão e ser contra todas essas ideias, ao contrário. As culturas modernas, irmãos, precisamos ter cuidado com a cultura moderna. Existe que o direito do ser humano exercer autonomia sobre o seu próprio corpo. Meu corpo, minhas regras, né? Que o direito sobre o corpo é ilimitável. Abacado assassino de seres humanos não nascidos. E eu não quero ter cicatriz, eu não quero ter cicatriz no meu corpo, não, eu vou ficar com o corpo inchado, vou ficar com o corpo feio. Mas qual seria o futuro dessa criança? Então temos que saber que a importância de vir no mundo o ser humano. O segundo tópico do nosso segundo ponto, o direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna prega que as seguintes coisas sobre o corpo físico. Autonomia até total sobre o seu corpo, ou seja, meu corpo, como diz minhas regras. A liberdade sobre o comportamento humano para viver e morrer. A liberdade sobre o corpo humano para viver ou morrer. Quer dizer que esse controle quem tem é Deus, para dar vida e tirar a vida. Direito de sentir prazer com a prostituição e decidir sobre o aborto. Pode se prostituir, pode fazer o que quiser e se engravidar depois aborta. Toma um remédio, vai matar a criança no ventre, tá tudo certo? Negativo. E aí faz o aborto por meio de eutanásia, suicídio assistido, e abandono de capaz. Tem muita pessoa também que
colocam a criança para fora e abandonam. Triste mais isso aqui que eu vou falar, nós temos visto em reportagem que mãe, né, gera o filho, carrega o filho no ventre durante seus 9 meses de gestação e quando chega na hora de dar luz o filho, abandona o filho em lixeiras, né, abandona no meio da rua, joga fora. É um assassinato também. Não assassinou quando estava dentro, porque às vezes ficou com medo de tomar um medicamento e prejudicar a sua própria saúde. Mas depois, quando nasceu, extrauterina, foi lá tirar a vida também de uma criança. É assassinato. E no nosso país é lei, tá? É lei, é proibido abortar, a não ser no Brasil, é lei desde 1940, aborto, a não ser tem algumas observações quando é por estupro ou malformação. Mas mesmo assim, eu, presbítero Arilton Alves, não concordo com essa posição de abortar. Sei que não é fácil, sei que é difícil. É uma mulher que está gerando na sua barriga de uma situação de um estupro, não é fácil, mas é uma vida que está gerando. Aí é mais fácil pegar, deixar todos os processos acontecer, depois quando nascer não querer dar para uma instituição, fazer uma doação para alguma instituição. Outras situações, malformação, às vezes a pessoa tem uma malformação, está gerando ali, a malformação da pessoa, da criança, do feto, é liberado pelo Brasil. Tirando isso, é proibido por lei. Direito de sentir prazer na prostituição e decidir sobre suas decisões. O fato de ser humano ter livre-arbítrio, tem livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser do meu corpo. É como tem uma foto aqui, vai estar passando pra você, é como a mulher pegasse uma arma e colocasse na sua barriga e desse um tiro na criança. Desse um tiro na sua barriga para matar o que está sendo gerado. Não significa não ter o direito de profanar o corpo, nem banalizar a vida, pois o corpo é sagrado e a vida é o grande presente de Deus ao homem. A nossa vida é um grande presente de Deus. É uma alegria você ter um filho, é alegria dar à luz. Aquelas mulheres no passado tinham tanta vontade de dar à luz, ter um filho, gerar um filho e não tinha condições. Mas Deus capacitou e deu condições mesmo nas suas velhices. Terceiro tópico do nosso segundo ponto a palavra aborto tem a sua origem no latim. Abortus significa privação do nascimento, privar. Você está privando o nascimento. Você está privando o nascimento de outro ser, de outra pessoa que veria ao mundo. A partir do momento que ocorre qualquer privação provocada contra o desenvolvimento dos embriões, é considerado um crime grave de violação às leis de Deus. Então eu estou contra as leis de Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Eu estou contra as leis de Deus. No Brasil, há cerca de 800 mil mulheres praticam aborto todo ano. Estima-se que no Brasil mais de 7,4 milhões de mulheres com idade de até 40 anos já realizaram ao menos um aborto, sendo que a metade dessas mulheres são adolescentes. Principalmente adolescente, toma as atitudes erradas e depois toma as decisões preocupantes. No Brasil, como eu disse, guria mesmo, é considerado crime, tá? No Brasil, já falei aqui, previsto no artigo 124 a 126 do Código Penal, que data desde 1940. Isento nos casos que o aborto é necessário para salvar a vida, né, de uma grávida. O médico analisou e viu, olha, vai ter que salvar a vida de um e morrer o outro. É claro que vai escolher a mãe, né, que a mãe pode estar gerando outra filho, já teve todas situações na sua vida que passou, então vai escolher a vida da mãe. É uma decisão que é necessidade. Ou quando a questão de fruto de um estupro, ou no caso de fato de anencefalos. Então, se tem essas dificuldades, no Brasil é liberado. Tirando isso aí, é crime no Brasil o aborto também. Mas eu ainda discordo com algumas situações, que eu acho que a vida tem que ser preservada, mesmo ainda quando ela está na intrauterina, tá? E tanto como depois da extrauterina. Visão geral desse segundo ponto. Sobre o protesto da autonomia, da deturpação do livre-arbítrio,
a cultura à morte, se alastra, naturaliza a prática abominável da palavra de Deus. A abominação da palavra de Deus é toda essa cultura que estão querendo lançar essa ideia do legalismo, né? Legalizando as coisas contrário à palavra de Deus, legalizando muitas coisas. A intenção do próprio Satanás tirar o foco da palavra de Deus, contrabater a nossa fé, a nossa crença em Cristo Jesus e na palavra de Deus e no nosso Deus, que é o nosso Criador. Terceiro ponto da nossa lição é a sacralidade da vida. A vida inviolável, a vida humana é uma vida sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus. O autor é uma fonte originária do fôlego de vida. Está lá em Gênesis capítulo 2, 7, Jó capítulo 12, 10. Nesta perspectiva, o princípio da sacralidade assegura a dignidade das pessoas humanas, inviolabilidade do direito à vida. Portanto, o valor da vida absoluto deve ser sobrepor qualquer outro direito ou interesse nesse aspecto. Por que a vida é inviolável? A vida é um ato criativo e sagrado de Deus, por isso a vida é inviolável. A prática do assassinato de nascituros, a Bíblia menciona a interrupção da vida na fase intrauterina, na forma literal. Vai estar interrompendo uma vida que está em geração. E a vida é sagrada, a vida não pode ser violável. A vida tem que ser inviolável, não pode ser violada ainda no ventre da mãe, ser morto. A interrupção da vida do nascituro, quando praticado de modo voluntário, é um tipo de homicídio. Salvo a exceção, essa prática de defesa da sua descriminalização. São ações ao contrário, a Bíblia. Se a mulher teve um aborto espontâneo, teve um aborto natural, aconteceu, isso aí não é culpa. Não é sua culpa, tá? Isso aí é Deus que programou, aconteceu, amém. Tirando isso aí, é homicídio, você está matando alguém. E a Bíblia condena, tá? Todas essas partes ao contrário, que for ao contrário, né? Não for um aborto natural, está sendo ao contrário a Bíblia. Pois Deus condena todas as formas de homicídio. Não matará. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás. Defender a descriminalização do assassinato de nascituro seria mesmo que defender a descriminalização de um tipo de assassinato ou homicídio. Então nós precisamos defender a vida. É como você vê alguém que vai assassinar alguém e você conseguir defender, conseguir convencer alguém a não fazer aquilo. Quando você tem o conhecimento que alguém está querendo abortar um filho que está na sua gestação, é da sua responsabilidade, é da minha responsabilidade convencer a pessoa, explicar à pessoa a importância da vida, a importância daquele ser que está sendo gerado. Segundo tópico do nosso terceiro ponto. De acordo com a Bíblia, irmão, vamos falar sobre o começo da vida. Quando começa a vida. De acordo com a Bíblia, a expressão de uma carne tem um sentido duplo de união conjugal, a geração do filho. Portanto, quando as gâmetas se unem, formando o zigoto, que é junto, né, significa junto, nesse momento surge uma só carne. É nessa hora que o Espírito Santo concede ao espírito humano a vida. Quando se une, né? Quando tem essa união, é que começa a gerar, o Espírito Santo já faz com que comece a gerar a vida. E como eu disse lá no início, você pega uma ultrassonografia de um ser que está gerando no ventre da mãe e você já começa a ver que nas primeiras semanas ali, você já escuta o coraçãozinho batendo. É uma vida que está sendo gerada, já tem fôlego de vida já. Porque quando o coração começa a bater, tem fôlego de vida. Davi trata de formação do seu espírito no seu corpo. Primeiramente, fala de ter sido formado no oculto. Isso trata de formação do seu espírito. Salmo 139, confere lá. Pega uma caneta, anota essas referências que eu estou falando. Salmo 139, 13. 2 Coríntios, capítulo 4, 16. Jeremias 1, 5. Depois Davi diz que o Senhor havia ele visto o estado ainda no informe no ventre. Aleluia, não tinha nem formado ainda, estava no informe ainda. Isso indica que Davi já existia junto ao zigoto.
mas ainda sem forma. O Senhor já conhecia, já tinha separado ele para ser um rei. De acordo com a Bíblia, quando Deus concede o espírito humano para habitar no zigoto, aí já começa a contagem dos dias do ser humano. Isso está registrado no livro de Deus, Salmo 139, 16. Terceiro e último top da nossa lição. Existem 4 verdades que a igreja precisa defender, que são: primeiro, a Bíblia é a autoridade máxima. Aleluias. A Bíblia é a autoridade máxima para ensinar tudo, principalmente acerca da origem da vida. A vida é inviolável desde a sua concepção. Segundo, a vida é inviolável desde a sua concepção. Ou a união dos gametas, formação do zigoto. Salmo 139, 16. O encontro dos dois começa a formação da vida. O encontro desses dois, tá? A vida deve ser preservada em todas as etapas da existência. Êxodo 20, versículo 13. A vida precisa ser preservada em todo estágio da sua existência. Deus, da formação do ventre até a sua velhice. Não é porque está velho, precisa também morrer. A vida e a morte, quem cuida é Deus. A igreja deve rejeitar todos os ensinos ao contrário da palavra de Deus. Visão geral desse terceiro e último ponto. A Sagrada Escritura defende a indignidade humana, a inviolabilidade da vida, desde a sua concepção, tal como a Igreja de Cristo deve fazer. E você tem se posicionado como Igreja de Cristo e tem sido ao contrário desses ensinos ideológicos? Aleluia! Se você puder salvar uma vida, salva. Esteja ela na concepção, no momento ainda, esteja ela na intrauterina, ou seja ela da extrauterina, é responsabilidade de nós também de ajudar, tirar o desejo da pessoa de abortar ou matar, tirar a vida. Está querendo alguém assassinar alguém? Você pode ser uma pessoa, te dar uma palavra dessa pessoa não fazer esse ato e desistir de tirar a vida do ser humano. Conclusão da nossa lição diz assim: a gestação é a procriação do ser humano. São bênção divina. A concepção do cristão no ventre de uma virgem certifica da sacralidade, que é santo, que é sagrado, da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. Você está tirando o direito de um ser humano nascer. Valorização da dignidade humana. O direito da vida é o cuidado. As pessoas vulneráveis são princípios imutáveis da cristianismo bíblico. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Glória a Deus. Então os planos e os projetos é de Deus. Deus tem direito de tirar a vida, ainda se ela estiver na intrauterina ou se ela já se for um ser humano criado. Só Deus tem direito de dar a vida e tirar a vida. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Seja bem-vindo em meu canal, dá um joinha, dá um like, ativa o sininho todo para você receber em primeira mão os nossos vídeos. Entra também no nosso grupo de WhatsApp e lá você pode pedir algumas informações. Tá? Lá no grupo do WhatsApp eu posso estar te fornecendo também o slide para você, tá bom? Seja um ouvinte do nosso canal e procura lá no próprio canal, na descrição do vídeo, tem um grupo para você ir para o grupo e lá nós podemos te dar mais informações que você precisa lá. Mas comenta também nosso vídeo, comenta, compartilha com todas as pessoas. A paz do Senhor Jesus, até o próximo vídeo, assim querendo Deus.